muito bom a gente ouvir pessoas que ensinam. Quantos gostam de aprender aqui? Quantos gostam de aprender? Amém. Então abra seu coração. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida do teu servo, que ele seja a boca do Senhor, instrumento do Senhor nesta noite, que sejamos edificados, que a nossa vida seja mudada, é pela tua palavra, Senhor, que fluirá através da sua boca. Em nome de Jesus, todos digam amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Paz seja convosco, igreja. Glória a Deus. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que nossos líderes nos dão de ministrar a palavra. É com grande temor que a gente sobe aqui. Sempre falo, né, que quando a gente tem essa oportunidade de ensinar, nós colocamos a nossa vida em risco, irmãos. Porque se eu ensinar algo aqui que não está na palavra, está no meu coração, ou alguma heresia, prestarei contas diretamente a Jesus. Porque por vocês ele morreu naquela cruz. Então, ai de mim, se tentar manipulá-lo de alguma maneira, ou se tentar falar algo para me engrandecer, ou para passar algo que eu acho que é. É o que a palavra diz. Amém, irmãos? Então vamos abrir lá em Lucas 22, em nome de Jesus. Antes disso, também queria fazer menção que hoje o meu sogro completa 63 anos. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas pela vida do meu sogro. Mais conhecido como Jetro, né? Dá para baixar um pouquinho o retorno aqui. Mais conhecido como Jetro, né? Ele que... Vamos orar pelo... A Deus, o senhor vai ter que orar. O maior abençoa o menor. Vamos chegar aqui, Joel, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Joel aqui. Sobe aqui em cima. Vamos receber essa bênção. Essa dupla aqui tem rodado o Brasil, irmãos. É Balneário Camboriú, é Amazonas, é... Amém? Apóstolo. Vamos orar pelo Joel. O Joel, ele é meu parceirão de viagem aí, né? E eu tenho um grande respeito por ele. E todo lugar que a gente vai, as pessoas amam o Joel. O Joel é amado por onde ele vai, porque ele tem um jeito simples, alegre, e ele encanta as pessoas. E ultimamente ele está pregando, viu? Chega nas casas de paz, dá aquelas palavras sábias assim. Ele só fala nas brincadeiras muito. Na hora ele é muito sério. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, oramos pela vida do Joel, Senhor, e nós queremos abençoá-lo neste novo ano de vida, Senhor. Sabemos que o Senhor tem coisas novas a cada ano que se repete, e nós queremos pedir, abençoa a sua saúde, o seu emocional, o seu espiritual, abençoa a sua família, a sua casa, Senhor Deus, ainda mais, e que nesse novo ano ele continue sendo boca do Senhor, para abençoar vidas por onde quer que ele passar, Senhor, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Vocês querem dar presente para ele, dê um todinho depois, viu? Glória a Deus. Obrigado. Parabéns, Joel. Sabe que o Joel que acreditou em mim, né? Antes que a Jana, sabe, irmãos? Que a Jana, ele viu meu potencial e falava para a Jana assim: ô Jana, você nunca olhou para aquele menino lá? Dela, quem, pai? O Marcel, né, e tal, aquele lá. Eu ficava na mídia na época, né? Eu era da mídia. Eu não sabia tocar instrumento nem nada, né? Daí eu ficava na mídia. Aí ela falou: não, mas ele é meu amigo, nada a ver, mãe. Mas ele ia lá, orava, né? E eis-me aqui, casado com a filha dele. Amém? Glória a Deus. Abrimos lá em Lucas 22, versículo, vamos ler do 7. Eu falei o 15 aí, Emerson, mas vamos colocar no 7, por favor. Amém. Vamos ler aqui então. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Então lhes perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos? 10. Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta:
onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço no cenáculo, mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo com o que Jesus lhe tinha dito, como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente. Repita comigo, ansiosamente. Amém. Comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19. E pegando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. De modo que, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Pai, que vai ser ministrada, Pai, sobre a mesa. Esse mês, Pai, fomos ministrados, Pai, sobre a mesa em família, a importância da mesa em nossas casas, em nossos lares, na vida dos nossos amigos, as mesas que nós temos com nossos colegas de trabalho, com nossos, Pai, conhecidos, nossos familiares, nos casamentos, nos aniversários. Pai, ministra ao nosso coração nessa noite a importância da mesa, Pai, para fecharmos o mês, Pai, entendendo, Pai, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, reestruturar, Pai, essa chamada à mesa, Pai, que o Senhor tem nos trazido, através dos nossos líderes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para vocês deixarem de lado esse texto, por um momento, e eu vou fazer um breve contexto para nós voltarmos para ele no final, amém? Então, nós vimos esse mês sobre a importância da mesa. Por que é importante pôr uma mesa, como nós devemos nos portar numa mesa. E essa visão que os nossos líderes nos deram, é uma visão que Deus tem. Porque Deus sempre deu importância para a mesa. Em vários momentos no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo, Deus ele ministra numa mesa. Certa vez, Deus chamou um homem chamado Abraão, era Abrão, depois ele mudou o nome para Abraão, e Deus fez uma promessa para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vos enviar. Lá você vai conquistar e você vai viver lá, que era Caná da Galileia. Canaã, a terra de Canaã. E para confirmar essa promessa, certa passagem diz que ele se encontrou com um rei chamado Melquisedeque. Esse rei era o rei de Salém. Quem lembra dessa passagem? Esse homem ele era uma espécie, ou era um sacerdote diretamente de Deus. Então ele chegou com uma vestimenta totalmente diferente, ele chegou naquela região, estava todo mundo observando aquela cena, ele chegou com uma carruagem, com uma comitiva, aquele rei só andava com comitivas, e ele vem e abençoa Abraão. Ele fala assim: bendito seja você, Abraão, porque Deus o escolheu para ser pai de uma multidão. E esse rei, ele traz duas coisas, ele traz pão e vinho, para ter um momento de mesa com Abraão. E na mesa, ele confirma perante todos que de fato aquele homem era escolhido para ser o patriarca. Então, a mesa é um sinônimo de aliança. É na mesa que nós ministramos aliança. É na mesa que nós prometemos algo para os nossos filhos. Filho, você vai ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma menina abençoada. É ali que nós ministramos as bênçãos. E foi isso que Melquisedeque fez com Abraão. Outra passagem que eu notei aqui. A mesa de Jesus com Abraão. Peraí, de Jesus com Abraão? Mas Jesus nasceu muito depois. Certo dia, Abraão está num lugar chamado Manre, nos Canaviais, lá, um lugar lá. E ele se encontra com 3 homens. E quando aparece o anjo do Senhor, remete diretamente a Jesus. Então é Jesus que está ali junto com 2 anjos. Ele se encontra com esses homens e ele oferece uma mesa para eles. Vamos vir aqui, eu vou matar um cordeiro. Isso está lá depois se você quiser dar uma olhada, Gênesis 8:5. Nós vamos ler para ganharmos tempo e contexto. Então ele chega e serve uma mesa para aqueles homens. E enquanto eles estão comendo, a palavra de Deus diz que, quando eles estão lá, limpando a boca do cordeiro que eles tinham comido, ele pergunta: onde está tua esposa Sara? Ela era idosa. Ele falou assim: não, está dentro da tenda ali, provavelmente está observando a gente, o que a gente está fazendo e tal. Daqui 1 ano eu volto, e essa mulher estará grávida. Na mesa, ele faz uma promessa para Abraão.
Abraão já era idoso, Sara também. Para eles, aos olhos humanos, era impossível eles conceberem um filho. E Deus tinha feito uma promessa que ele seria pai de multidões, só que ele não tinha filho nenhum da esposa oficial dele. Ele teve um filho lá, um enjambre que ele fez, que nasceu Ismael, mas o filho da promessa ainda não tinha nascido. E na mesa, Deus promete um filho. Então a mesa é um lugar de promessa também. Deus dá tanta importância para a mesa, irmãos, que dentro do tabernáculo, de um lado, se você olhasse como se estivesse olhando daqui para lá, aqui está o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar está lá, na frente. Aqui é o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. O lado direito tem uma mesa. Do lado esquerdo tem um castiçal. Tem uma mesa, nessa mesa tem 12 pães. Os 12 pães da propiciação. Os 12 pães que ficam diante da face de Deus. São 12 pães santos. Esse pão ele tinha que ficar a semana inteira e ser trocado apenas uma vez por semana. Só uma espécie de homem, ou uma tribo, poderia comer desses pães. Apenas os sacerdotes poderiam comer dos pães que estavam ali, diante da presença de Deus. Aquele era o único lugar que Deus habitava no mundo inteiro. E no lugar que Deus estava habitando, onde ele ministrava a sua presença para alguns homens, ali do lado direito, pertinho dele, estão 12 pães em cima de uma mesa. Por isso que Deus dá tanta importância para a mesa, irmãos. Essa mesa ela era feita de madeira de acácia, toda revestida em ouro. Em cima dela ficavam alguns utensílios para fazer ali o culto, né, a adoração a Deus. E em cima dele os 12 pães. Nós vemos que Deus dá muita importância para a mesa. Talvez o lugar mais importante para a tua casa seja a mesa. Quem tem esse dia a dia de sentar com a mesa em família, na mesa provavelmente você falou os assuntos mais complexos, mais importantes. Foi ali que você planejou a tua vida. Ali que você planeja a tua vida. Ali que você abençoa os teus familiares. Ali que vocês abençoam os seus filhos. Ali que você tira tempo. Na minha mesa eu tiro tempo com Deus, por exemplo, todos os dias. Eu faço meu devocional na mesa. A mesa é um lugar de adoração. E Deus dá muita importância para a mesa. Mais um exemplo para nós seguirmos. A mesa da Páscoa. Irmãos, os israelitas estavam presos, né, em cativeiro, aproximadamente 400 anos. Eles eram escravos no Egito. E Deus ele manda 10 pragas. 9 pragas a gente conhece, que foi os gafanhotos, escuridão, etc. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. A praga mais terrível de todas. E Deus dá uma instrução para Moisés, fala assim, ó, você vai matar um cordeiro, você vai vai pedir para os familiares prepararem esse cordeiro, tirarem o sangue dele e passar nas portas. O anjo do Senhor vai passar pelas casas, Diogo, e ele vai passar por cima. Páscoa quer dizer pechar, passar por cima. Então vocês vão fazer isso. Quando o anjo da morte vier, e esse anjo vem da parte de Deus, ele vai passar por cima dessas casas. Nós conhecemos essa história. E quando ele passa por cima das casas, antes disso eles fazem uma refeição. Então eles reúnem a família, reúnem um vizinho que não tem condições de matar aquele cordeiro, eles fazem uma refeição. Pouco antes do anjo da morte vir e afligir boa parte do Egito. Aquela foi uma noite que Deus não marcou um culto, ele não marcou uma celebração, ele marcou uma mesa. Para eles se lembrarem do que Deus tinha feito para eles, da libertação que eles tinham sido abençoados, Deus pediu para eles relembrarem numa mesa. E essa é a Páscoa do Senhor. Uma mesa. Não era um culto. Era uma mesa. Ali estava o cordeiro pascal, ali estava o damasco, ali estava o azeite, ali estava o pão sem fermento. E a palavra de Deus diz que eles tinham que ficar preparados para sair. E hoje nós estávamos conversando com a minha esposa e eu pensei, será que eles estavam, enquanto eles comiam, será que o anjo veio? Ou depois que eles já estavam tirando a mesa, o anjo veio e matou os primogênitos, tanto dos animais quanto das pessoas. E nós ficamos discutindo aquilo ali. Eu não vou falar em que conclusão nós chegamos, porque isso é só lá em casa. Mas fato é que o anjo passou depois da refeição. E eles se lembraram, ano após ano, fazendo e comemorando a Páscoa, e um pai ia passando para o filho. Filho, sabe por que nós estamos fazendo essa refeição? Por que, papai? Porque um dia Deus nos libertou do Egito, nós éramos escravos, filho. Se Deus não tivesse feito isso, nós ainda estaríamos no Egito, sofrendo, sendo abusados, sendo chicoteados, não tendo direito a bens.
Então eles passavam de pai para filho numa mesa. Então é na mesa que nós precisamos passar para os nossos filhos os ensinamentos de Deus. Aquilo que você tem aprendido de Deus. Nós, todas as semanas, nós viemos aqui, escutamos palavra, é na mesa que você vai confirmar aquela palavra. Ô filho, o que você entendeu da palavra de domingo? Filho, como é que foi essa linha? Filho, como é que foi o culto? Filho, o que você tem aprendido? Qual que é a tua dúvida? É na mesa. Tem outros lugares você faz isso? Tem outros lugares, mas na mesa é o lugar que ele mais vai guardar, irmãos. Na minha casa tem um grupo de vida, e nós temos lá, tiramos uma hora lá para comentar a palavra de domingo, cantamos alguns louvores, testemunhos, orações, mas aonde nós estamos sendo igreja de verdade, irmão, é na hora que acaba o culto, a ministração e começa a mesa. É ali que as pessoas se abrem, é ali que elas falam das suas vidas, é ali que eles tiram as dúvidas, é ali que eles comentam, é ali que eles podem falar, é na mesa. Irmãos, a nossa igreja não vai prosperar, estou falando igreja do modo geral, não só a igreja de Provisão e Vida, se nós não tivermos mesa. Porque o tempo que a gente vem aqui, das 19 às 21, é pouco tempo. Nós não conseguimos ter comunhão, nós celebramos junto, mas quando nós vamos ser igreja de verdade é na mesa. É na mesa que nós vamos se conhecer, na verdade, Tadeu? É na mesa que nós vamos conversar sobre assuntos complexos, assuntos profundos, é na mesa. A mesa resume o cristão. O evangelho se resume na mesa. Mais uma mesa para nós lembrarmos. A mesa de Samuel com Davi. Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé e ungir um rei. E no Velho Testamento tinha vários tipos de oferta. Amém, apóstolo? Vários tipos. Oferta de holocausto, oferta de perdão de pecado, oferta de perdão de pecado que pode ser que você tenha feito e nem sabe, que era a oferta de Jó, ele ofertava pelos seus filhos, pensando que seus filhos viessem a pecar. Tinha vários tipos de oferta. E Samuel chega, pega lá o cordeiro, vai levando o cordeiro, e ele vai em direção a Belém, na casa de Jessé. Quando ele chega na cidade, irmão, quando um profeta chegava na cidade, ou era para endurecer a palavra, ou era para pedir para a cidade inteira se arrepender. E quando Samuel chega na cidade, o povo pergunta, é de paz a sua vinda? Está escrito lá em 1 Samuel. É de paz a sua vinda? Ele fala, fiquem calmos, é de paz. Nós viemos ofertar aqui, nós vamos ter um tempo de mesa junto. E ele vai para a casa de Jessé e convida Jessé e seus filhos para participar daquele ato de sacrifício. E nesse ato de sacrifício, da morte do cordeiro, eles também podiam comer do cordeiro. Então, eles preparam uma mesa. E ele manda chamar todos os filhos, nós sabemos bem a história. E quando chega lá, mas nenhum Deus confirmou, eu pensei que era o mais fortão, eu pensei que era o mais musculoso, e nenhum deles mais bonito, e nenhum deles foi. Deus, tem mais algum? Pergunta para o pai dele. Você tem mais algum filho? Tenho um que está lá, trabalhando lá nas ovelhas, está cuidando, é pastor. Nós não nos sentaremos à mesa até que a autoridade chegue. A mesa é lugar de unção. A mesa é lugar de unção. Quando um judeu, ele ia participar de uma refeição, ele era o anfitrião, por exemplo. Ele era o anfitrião, então ele convidava seu amigo para vir jantar na casa, e ele tinha algumas coisas que ele ia fazer. E o judeu, irmão, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, o judeu ele tem vários símbolos. Mas não que o símbolo tem poder, amém? O ato profético tem o poder, e sim o que relembra isso, amém? Então, a refeição da Páscoa, eles relembravam o que tinha acontecido. Por isso que eles davam tanta importância. Então o anfitrião, ele tinha geralmente um servo. Quando as pessoas chegavam na sua casa, era de bom grado, ou ele sempre fazia isso, pedia que o servo, ele lavasse os pés das pessoas que estavam sendo convidadas, porque aquele pessoal andava de sandália, nas ruas tinham fezes de animais, tinham sujeiras, então ele pedia para que aquele servo viesse e lavasse os pés. Aí olha só que interessante, quando terminava e todo mundo sentava na mesa, o anfitrião ele andava com um talit desse aqui, que eu ganhei hoje. Olha que glória, irmãos. Meu sonho era ter um desse. Eu pensei assim, Deus, eu vou para Israel para ter um desse? E hoje o apóstolo me ofertou um talit. E o judeu, ele usava, obrigado apóstolo, Deus abençoe. E o judeu, todo judeu, ele usava em ou jantares, ou ocasiões especiais, ele usava um objeto como esse. Era exatamente assim, tá? Então ele tinha alguns escritos aqui. Tudo isso significava alguma coisa. As cores, o tipo de tecido. As pontas aqui, irmãos, relembravam os mandamentos. Tem 10 desse aqui, bem compridinho. Então eram os 10 mandamentos que ele não podia
que ele tinha que se lembrar. Então ele olhava para esse objeto, ele lembrava que ele tinha que respeitar os 10 mandamentos. Esse anfitrião, ele colocava sobre a cabeça, olha que interessante, ele colocava sobre a cabeça esse talit, e ele pedia para cada um das pessoas que estavam jantando se levantar, ele pegava o óleo, colocava sobre a cabeça daquela pessoa que estava visitando, e ele ministrava uma bênção. Olha que lindo. Todo mundo que ia sentar na mesa com ele, o anfitrião, o chefe da família, o líder, mesmo que tivesse ali o político, tivesse o próprio Jesus, ele ia pedir: Jesus, pode se levantar? Eu vou ministrar uma bênção. Eu quero que sua vida seja abençoada, que o Senhor esteja com você, que você vá bem em tudo, que seus negócios prosperem. Aí sim eles participavam da refeição. Olha que lindo. Não é bonito isso, irmãos? Se imagine se nós resgatássemos isso. Não estou falando assim, mas você quer que eu coma com o talit na cabeça? Não, irmão, eu não vou fazer isso lá em casa. Isso aqui vai ficar guardadinho lá no meu lugar de devocional. Eu não vou fazer isso na mesa. Mas eu quero resgatar isso, filha. Quando você sentar na mesa, eu quero ministrar uma bênção. Esposa, eu quero ministrar uma palavra de bênção para a tua vida. Porque a mesa é um lugar de bênção. Mais uma mesa. Para nós provarmos que a mesa é importante para Deus. A mesa é lugar de misericórdia. Certo dia, Davi estava em seu palácio, estava lá, reinando e tal, e ele lembrou, pediu para um servo, falou assim: será que tem algum descendente da casa de Saul que eu possa fazer algo de bom? Provavelmente os servos, quando ouviram isso, falaram assim: com certeza o cara quer matar, né? Porque se tinha alguém que podia reivindicar o trono, esse alguém era o filho de Saul, ou era o neto de Saul, ou era um descendente de Saul. Ele falou assim: ó rei, eu tenho que te falar a verdade. Tem um homem ainda que é vivo, o nome dele é Mefibosete. Onde que ele mora? Mora lá na terra de Lodebar. Mande chamá-lo, quero fazer bem para ele. E o Mefibosete, ele era deficiente das pernas. Então ele se andava arrastando, ou precisava de alguém para carregá-lo. E eles trazem Mefibosete para o rei. Provavelmente quando o servo chegou para Mefibosete, ele ficou muito, muito assustado. O cara vai me matar, eu não tenho nem como me defender. Eu sou aleijado, não tenho nem como correr. Então eu vou. Provavelmente Mefibosete naquele caminho falou: o que ele vai fazer comigo? Ele vai me dar uma espadada? Ele vai me jogar para os cães? O que ele vai fazer comigo? Quando ele chega diante do rei, ele fala assim: você que é o neto de Saul? Sou eu. Eu gostava muito do teu pai. Teu pai era um grande amigo. Eu quero te devolver tudo que fazia parte da tua família, as propriedades da tua família, eu quero te devolver. E para terminar a bênção, eu quero que você coma todos os dias em minha mesa. A mesa é o lugar de nós exercermos misericórdia, irmãos. A mesa não é lugar de chamar só aqueles que nós gostamos. A mesa é lugar de chamar aquelas pessoas que nós precisamos se reconciliar. Todos os dias Mefibosete comia da mesma comida do maior rei do mundo. Todos os dias. Olha que misericórdia, irmão. E para nós continuarmos, agora nós vamos voltar para a passagem que nós lemos em 22:15 em diante. Então Jesus manda preparar a Páscoa, para relembrar, como um bom judeu, aquilo que Deus tinha feito por eles. E ele manda eles prepararem aquela refeição. Vai lá Pedro, prepara a refeição junto com outro apóstolo, preparam tudo, ficam tudo pronto. E naquele dia, todos eles esperavam aquilo que eu falei que eles iam fazer. Pegar o talit, colocar sobre a cabeça, ministrar uma bênção. Certo dia, tinha um fariseu, convidou Jesus para jantar, e chega lá uma mulher e começa a ungir os pés de Jesus. E o fariseu acha estranho aquilo ali. Você conhece essa mulher por acaso para deixar ela tocar nos teus pés? Aí Jesus fala: ô Simão, você nem me ungiu. Você nem lavou meus pés quando eu cheguei aqui. Essa mulher está lavando os meus pés com perfume, está me ungindo. Você nem sequer ministrou uma palavra de bênção para mim. Então, quando aqueles homens sentaram na mesa, eles sabiam exatamente o que Jesus ia fazer. Só que aquela noite foi diferente. Eles sabiam, desde pequenos os pais deles faziam aquilo que eu falei, de pegar o talit, colocar sobre a cabeça como sinal de reverência, ministrar uma bênção. Eles sabiam que ia ter um servo ali para poder lavar os seus pés, então eles sentaram lá com o pezão sujo. E daí o dono da casa, que era o anfitrião, falou assim: Jesus, como o senhor que vai cuidar de tudo a refeição hoje com os seus apóstolos, eu vou deixar esse servo para lavar seus pés. Para lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Aí Jesus falou assim: hoje não. Hoje quem lava os pés sou eu. E lavar os pés, irmãos, era um ato de humilhação muito grande. Porque era o menor, o servo menor, o menos importante que fazia isso.
E provavelmente naquela noite, Jesus também fez algo que o judeu, para ele, é inadmissível. Como nós vimos semana passada, é inadmissível andar a segunda milha. Não, eu ando uma milha. A segunda milha eu não vou andar. O judeu, para você fazer ele mudar de pensamento, irmão, é algo assim muito difícil. Um judeu não se desvia. Quantos ex-judeus você conhece? É muito difícil. Existe, mas é muito difícil de encontrar. Quantos ex-crentes você conhece? Por isso que nós precisamos resgatar certas coisas, irmãos. Porque a nossa fé está muito fraca. Nós não estamos conseguindo inculcar na cabeça dos nossos filhos o que é de fato o Evangelho. Mas para isso nós precisamos viver de verdade. Nós precisamos aprender com o judeu. Eu não estou falando que nós vamos virar judeu agora aqui. Nós vamos pregar o judaísmo. Não. Nós precisamos entender como eles se comportam, como eles se comportavam, para que os seus filhos seguissem a mesma coisa. Irmão, sabe por que Deus escolheu os judeus para ministrar tudo que ministrou e escolheu o seu filho nascer naquele povo? Porque por isso, eles tinham uma cultura de passar a história de forma oral muito forte. Eles não precisavam, claro que eles tinham livros escritos para demonstrar aquilo que eles acreditavam, mas a verbalidade era muito forte. Então o pai ele ensinava seu filho exatamente como ele deveria ser, o que ele deveria acreditar. Era muito forte isso. E Jesus preparou aquela mesa, se ajoelhou diante dos seus apóstolos ficaram, como isso? Senhor, não Senhor, você não vai fazer isso, o Senhor é o líder, o Senhor é Deus. O Senhor não vai lavar meus pés. E não só isso, irmãos, Jesus não só lavou os pés, Jesus tirou as sandálias. E como eu disse, para o judeu tirar as sandálias é ainda mais humilhante. Por isso que João vai dizer assim, daquele ali eu não sou digno de desatar e levar a sandália. Eu não sou digno, porque ele é muito grande. Deus, diante da mesa, se ajoelha perante homens e começa a lavar seus pés. Aqueles pés estão sujos de fezes, de poeira, provavelmente de urina. Aqueles pés estão sujos de todo tipo de sujeira. E Jesus começa a se humilhar perante eles ali. A mesa é um lugar de servir. A mesa é o lugar que nós servimos o nosso irmão. É na mesa que as pessoas vão entender que de fato nós somos diferentes. É na mesa que nós devemos servir para as pessoas verem, peraí, que povo é esse? Que povo que é esse? Que servir de mesa é esse? Aí Jesus continua, lavando os pés de cada um. Ele chega para Pedro fala assim, meu pé o Senhor não lava. Meu pé o Senhor não lava. Ele falou assim, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Porque eu estou demonstrando para você que maior no reino de Deus é aquele que serve. E nós estamos muito mais preocupados em ser servidos do que servir. E o povo da cruz mais serve do que é servido. E nós servimos sem exigir nada em troca. Certo dia eu fui na casa de um irmão aqui da igreja, e eu fiquei impactado, irmão. Nós fomos fazer um churrasco, cada um levou um pouquinho de carne, vamos ter um tempo de mesa, comunhão. Quando eu chego na casa dela, uma mesa preparada, coisa mais linda. Tava ou não estava, Júnior? Pães, doces. Eu falei, a casa do Tadeu, né? Tadeu e da Jussi. Falei, Tadeu, mas para quem isso aqui? Vai vir alguém depois? Não, cara. A minha esposa preparou para vocês. Segunda milha, irmão. E aquilo impactou a minha vida. Eu falei, cara, o que é isso? Olha que serva. Eu falei, Tadeu, parabéns pela sua esposa. E eu aprendi muito aquela tarde. Como servir, como ser honrado. Mas Jesus continua ali aquela refeição, mostrando que de fato o maior é aquele que serve. E ele fala para eles, peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que agora em diante não mais beberão do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus pega aquele pão, depois de lavar os pés deles, ele se senta na mesa, e geralmente o anfitrião come primeiro. O judeu anfitrião, ele vai partir o pão e ele vai comer. Ele vai dar graças ao Senhor. Baruch Havá Adonai. Bendito seja Deus que criou o fruto da terra. O Rei do universo que criou o fruto da terra. Ele pega aquele pão, ele parte e ele come.
Só que naquela noite, Jesus partiu e repartiu entre os seus. Provavelmente aqueles homens olharam e falaram: o que é isso? O Senhor vai abrir mão do teu direito de anfitrião para nos servir? Jesus está ensinando qual que é o propósito do povo dele na terra: repartir o pão. E ele fala assim, ó: esse é meu corpo, que é moído, que é esmagado por amor a vós. Irmão, Jesus ele não pegou o pão e comeu. Por quê? Por que pão? Já se perguntaram isso? Por que vinho? Podia ser macarrão? Podia ser pizza? Podia ser arroz e feijão? Né, irmão? Por que pão? Porque Jesus queria demonstrar que ele faz parte do processo, ele é um processo. Ele poderia ter pegado um pouco de trigo e distribuído entre eles. Come o trigo aí. Mas como que faz um pão, irmão? Você esmaga o trigo, você processa o trigo, você junta a água, faz lá todos os ingredientes, amassa, deixa descansar. Aí o pão pensa assim: não, agora acabou, né? Agora terminou. Não, daí ele vai amassar de novo. Amassar de novo. Foi isso que foi feito com o corpo dele. Por isso que ele queria demonstrar de forma tangível o que ele iria passar. Quem que ele representa. Por isso que tinha aquele, lembra dos pães? Diante do santo lugar? Porque esse pão remetia diretamente ao Cristo. Por que tinha o candelabro que iluminava a sala? Porque ele é a luz do mundo. Então quando aqueles homens ele olharam assim: peraí, então o Senhor é o pão? Aqueles pães que tem lá no templo, é o Senhor? Exatamente, Pedro. Exatamente, Mateus. Eu sou aqueles pães. Eles representam a minha vida. Você está entendendo agora? Ah, então o maná também repetia o Senhor, o pão que desceu do céu. Exatamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim, nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. E quando aqueles homens comeram aquele pão, irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Quando eles comeram o pão, já não tinha como separar mais o que era pessoa, o que era alimento. O pão se tornou eles, ou eles se tornaram o pão. Agora Jesus fala assim, ó: façam o mesmo. Não façam isso. Façam isso. Façam isso em memória de mim. Repartam em memória de mim. Repartam o pão em memória de mim. E as pessoas, os apóstolos ensinaram para outros, e até hoje estão fazendo isso. Estamos ou não estamos? Porque homens obedeceram aquilo que Jesus pediu para eles fazerem. Repartam o pão. A ceia não é sobre comer o pão. Espera aí, heresia? A ceia não é sobre comer o pão. Se eu acho que eu tenho o direito de comer o pão, irmão, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho direito de comer o pão? Eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Posso pecar. Não, você não pode? Não, eu posso. Eu tenho direito. A ceia não é sobre comer pão. É sobre repartir o pão. É sobre compartilhar o pão. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai ensinar sobre a ceia. E eles estavam obedecendo sobre a ceia. Estavam ou não estavam? Fazendo a ceia, tudo certinho. Só que ele tem que escrever uma carta para os ensinar. Sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam trazendo vários alimentos, famílias ricas trazendo alimento para terem família. Então a ceia era um pouco diferente daquilo que nós fazemos. Nós fazemos hoje, está tudo pronto, o pão, um por um, né? Um pouquinho de suco, tudo certinho, para nós relembrarmos isso, está tudo bem. Mas a ceia naquele tempo, cada um trazia o alimento, trazia seu pão, o chineque, o pão feito em casa, o pão de queijo, eles traziam entre eles ali, eles ceavam juntos. E eles faziam isso em memória de Jesus. E também traziam o vinho, e o vinho alcoólico, tá, gente? Daí algumas famílias estavam chegando, Tadeu, e estavam comendo um monte, bebendo um monte, ficando bêbado, ficando embriagados, ficando cheios. Aquelas famílias que não tinham nada, que era para colocar numa grande mesa e todos cearem juntos, não estavam conseguindo comer, porque os mais glutões estavam chegando antes. E Paulo dá uma instrução para eles: gente, olha como vocês estão ceando. Observem a cada um a si mesmo. Vocês estão ceando da maneira que Jesus mandou vocês cearem?
Vocês estão realmente partilhando o pão ou vocês estão comendo o pão? Vocês estão partilhando o vinho ou vocês estão só comendo o vinho? Só bebendo o vinho, perdão. Porque tem pecado às vezes na nossa santidade. Às vezes na nossa religiosidade nós acabamos pecando. Por isso nós precisamos muitas vezes observar o básico, o fundamento. Por que nós pregamos 4 finais de semana sobre a mesa em família, irmão? Para virar um fundamento na tua vida. Como é que faz uma batistaca? Ela vai lá, bate, quase some, para depois construir em cima daquele fundamento. É isso que nós estamos fazendo. Batendo na mesa, sobremesa, até virar um fundamento para a tua vida. E daqui a um tempo você vai ter que voltar no texto de novo e falar assim, mas como é que eu sei eu mesmo? Como é que é esse negócio de mesa? Vou assistir de novo, vou tentar aprender. É sobre a mesa. Irmãos, outra coisa que nós precisamos entender, voltando para a mesa de Jesus. Quem estava presente naquela mesa, irmão? Vamos analisar alguns personagens? Pedro. Jesus sabia que naquela mesma noite ele iria negar 3 vezes, sentado na mesa. Tiago e João, os mesmos que falaram assim, Senhor, vamos orar para descer fogo sobre essa baria? Matar todo mundo. Jesus, vamos fazer o seguinte, eu posso ficar na tua direita e o meu irmão na tua esquerda, nós vamos governar, vai ser tudo lindo. Esses eram os homens que estavam sentados sobre a mesa, na mesa. Judas, irmão, aquele que ia trair Jesus e vendê-lo por 30 moedas de prata estava na mesa. Fala a verdade para mim. Se Deus te desse uma visão clara, um sonho real, que em pouco tempo eu ia te trair, você me convidaria para jantar? Fala a verdade para mim. Era nessa mesa que Jesus tinha preparado. Mateus, explorador de judeus. Quando Mateus passava na frente dos outros judeus, eles cuspiam no chão, porque ele era o pior da sociedade. Ele explorava o povo judeu para Roma. Ele não era querido por ninguém. Estava na mesa. Tomé ia duvidar em pouco tempo que de fato Jesus tinha ressuscitado, irmão. Jesus vai lá, ressuscita, chega um dos caras que andou com ele 3 anos, comeu com ele na mesa, observou ele dormindo, viveu com ele. Não, só acredite se eu tocar nas chagas. Não é Jesus que ressuscitou, não. Esse homem estava na mesa. Quem nós temos escolhido para colocar na nossa mesa? Só quem nós gostamos? Só quem nós temos proximidade? Quando foi a última comunhão que você teve com uma pessoa que você nunca conversou na tua vida? E faz parte do corpo de Cristo? Ou não? Quando foi a última vez? Se eu não fui na tua casa ainda, pode me convidar. Brincadeira. Irmãos, outro detalhe aqui que eu quero que vocês peguem. Abre lá para mim de novo, irmão. Lucas 14. Lucas 14. 14 e 15. Lucas 22, 14 e 15, perdão. Lucas 22, 14 e 15. Perdão, Emerson. Lucas 22, 14 e 15. Isso. Olha só, presta atenção aqui, irmão, para nós terminarmos. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Até aqui, beleza? Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Eu estou ansioso para me sentar com esse traidor. Eu estou ansioso para me sentar com esse publicano. Eu estou ansioso para me sentar com o homem que vai negar que me conhece. E Jesus não estava ansioso para ir para a cruz, irmão. Mas ele estava ansioso para ir para a mesa com seus irmãos. É isso que se resume o Evangelho. É a mesa. É isso que se resume o Evangelho. Jesus não estava ansioso, nossa, que vontade para a cruz. Que vontade de morrer, meu Deus, adianta logo para morrer logo. Mas ele estava ansioso, como é que vai ser? Como é que vai ser essa mesa? Onde que vai ser? Eu vou preparar um cara com cântaro na casa do fulano, e vai ser tudo lindo, e naquela hora eu vou falar isso, nós vamos salmodiar, eu vou falar isso, eu vou lavar os pés deles, vai ser tudo muito lindo.
Ele estava ansioso para ter mesa com aqueles homens. Nós só estamos aqui hoje, irmãos, porque Jesus teve uma mesa com 12 homens improváveis. Esses homens mudaram o mundo, porque eles aprenderam a partilhar o pão. Se eles falaram, não, que negócio de partilhar pão? Eu vou comer o pão, irmão. Eu vou aproveitar aquilo que Deus me deu. Viu? O que eu falar acontece, eu faço um milagre. Jesus derramou sobre mim o Espírito Santo. Eu vou cuidar de mim. Eu vou ficar bem. Não, irmão. Pedro está andando e de repente, Pedro e João, né? Estão andando e de repente passam por um homem. E todo dia eles passam por aquele mesmo homem. Todo dia. Ele estava lá sentado à Porta Formosa. Está lá em Atos. E quando eles passam, o homem fala assim, dá um pouquinho de dinheiro para mim, uma esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus. Tem um hino assim, né? Uma esmola, uma esmola. E Pedro fala assim, ó, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu reparto. Está aqui o pão. A Jana gostou da minha música. O pão que eu tenho, eu reparto. Está aqui, ó, levanta e anda. O que você tem recebido de Jesus, irmão, não é para você ficar gordinho. É para você partilhar. Não é para você ficar bem, é para fazer os outros bem. Não é para você ser honrado, é para você honrar. Não é para você ser servido, é para você servir. É para você partilhar. Para nós avançarmos. Jesus vai para o Calvário, amém? Jesus é morto. Ele sofre muito. Ele morre naquela cruz. Só que, depois, para realmente, de fato, terminar o discipulado, ele não marca de novo uma crucificação. Ele só sai crucificado uma vez. Mas ele marca mais 3 mesas. Primeira, Emaús. Ele está andando com os discípulos. Eles não reconhecem quem de fato é Jesus. Eles estão andando ali e tal. E Jesus chega, daí, o que estão falando? Vocês estão falando do quê? Não, Jesus morreu, pô, era o Filho de Deus, morreu ali, pô, cara, tal. Pô, ficamos desanimados aqui, até agora não vimos ele, não sei se ele vai ressuscitar mesmo, de fato e tal. E Jesus continua falando da palavra. Ah, mas deixa eu explicar para vocês. Lá em Isaías 53 diz isso e isso sobre ele. Não dizia que ele ia ressuscitar? De fato, será que ele não vai ressuscitar? E conversando, ensinando. E enquanto Jesus falava para eles, sem eles perceber que de fato era Jesus que estava ali, eles eram discípulos de Jesus, eles falam assim, pô, você é tão gente boa, cara. Vamos entrar ali, vamos ter uma mesa com a gente. Boa ideia, vamos entrar ali então. Eles entraram, tinha uma mesa, eles sentaram na mesa, sem perceber que era Jesus. Sentaram na mesa. Vamos pedir um pão, vê um pão aí com vinho. É o cardápio de hoje. Colocaram o pão sobre a mesa. Já que você entende tanto de Bíblia, você podia agradecer sobre o pão, né? O senhor, né, bem conhecedor da palavra e tal. Tá bom, beleza. Aquele homem pega o pão, levanta para o céu e reparte o pão. E aquele repartir de pão, irmão, não tem repartir igual. Naquela hora, eles, Jesus, na mesa. Aqueles homens saem dali, Jesus desaparece, só partiu o pão e desapareceu. Eles vão correndo para os outros apóstolos e chegam lá esbaforidos e falam assim, gente, eu vi Jesus. Nós estávamos no caminho e não reconhecemos ele. Quando ele partiu o pão, na hora a gente identificou que era ele. E a gente não tinha percebido que era ele. E eles estão conversando e falando, de repente, pum, aparece Jesus ali no meio deles. Shalom, irmãos. Paz seja convosco. No meio da galera, numa mesa. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Está aqui um peixinho e tal. Mais uma mesa. Segunda mesa. Terceira mesa. Jesus viu que Pedro tinha voltado a pescar, estava malucão. A palavra de Deus diz que ele estava pescando pelado. Jogando a rede pelado, está escrito na palavra, irmãos. Estava peladão, jogando a rede lá, tal. E alguns apóstolos seguiram. Vamos pescar mesmo com Pedro, que esse negócio aí de cristão não está com nada, não. Vamos tudo morrer. Jogando a rede, não pescava nada. De repente eles olham na beira do rio ali, do lugar que eles estavam ali, um homem. O que estão fazendo aí? Estão pescando. Pegaram alguma coisa? Nada. Então o carpinteiro vai ensinar vocês a pescar de novo. Joga a rede do lado direito.
E eles pescaram 153 grandes peixes. Quando eles perceberam que era Jesus que estava ali na beira da praia, a palavra de Deus diz que Pedro sai, veste uma roupa ali qualquer e pum, pula na água, para ir ao encontro de Jesus. E os homens vêm trazendo os peixes, e ele fala assim, pega alguns peixes desses que vão preparar. Quando eles olham, o que Jesus tinha preparado para falar com Pedro? Uma mesa. Jesus está novamente servindo seus apóstolos. Ele está falando assim para Pedro, Pedro, eu quero que você entenda que não é só sobre cruz, é sobre mesa. É sobre comunhão. É sobre servir. É sobre se doar pelo próximo. É sobre partilhar aquilo que você tem. É sobre sentar com o seu irmão. É sobre discipulado. É sobre relacionamento. Irmão, você já para para pensar o que é a igreja? Irmão, pessoas que não se conhecem, que pensam de forma diferente sobre a vida, se reunindo no mesmo lugar, tendo mesa. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, um tem uma interpretação, o outro tem outra interpretação, e nós vamos aprendendo. Graças a Deus temos líderes para dar um direcionamento, senão não estava tudo doido. Mas nós nos resumimos na mesa, na comunhão. Eu nunca fui de igreja grande, irmão. Grande, monstruosa, 3.000 membros, 4.000 membros, 5.000 membros. Eu sempre fui de comunidade. Sempre fui de igreja média para baixo. Mas em todas elas eu aprendi a importância da mesa. Na primeira igreja que eu fazia parte, na igreja que eu faço parte até hoje, que é a Provisão em Vida, que eu estou há 12 anos. 11, 12 anos antes de estar? Não, 11 anos. 12 anos. Eu aprendi a importância da mesa. Os momentos que eu mais aprendi com meu líder não foi no altar. Foi na mesa. Foi na mesa que ele falou, cara, eu lidei com essa situação dessa maneira. Apóstolo, por que você não foi lá e deu um tiro? Não, cara, tem que ir com calma. Vamos beleza. Às vezes nós como líderes, nós estamos nos importando muito com o altar. Nós estamos se importando muito em dar sermão. A gente está se importando muito em dar chibato. Mas às vezes falta a mesa. Né, Nelson? Porque você conseguir dar uma correção, ou às vezes instruir a pessoa naquilo que ela precisa aprender, ou aquilo que você tem para ensinar, vai precisar ter muita mesa e alguns sermões. Mas muita mesa. Amém? E para nós terminarmos, em nome de Jesus, se puderem ficar de pé para parecer que... Esqueci de te avisar, Juninho. Para parecer que nós estamos acabando, nós vamos abrir lá em Apocalipse 19. E assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém. Ajuda lá, Juninho. Nós vamos ler Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Chegou a hora da mesa. E a noiva dele já se preparou. A ele foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, João. Pode começar aí se vocês quiserem. Bem-aventurados aqueles que são chamados à mesa das bodas do Cordeiro. Aleluia! Irmão, nós estamos ensaiando a mesa, irmão. Um dia nós faremos parte dessa mesa. Jesus está preparando uma mesa, irmãos, e Ele está ansioso para você sentar nela. Ele está ansioso para você sentar nessa mesa, irmão, assim como Ele estava ansioso para sentar com seus apóstolos. Ele está ansioso. Vem logo, José. Cristiano, estou te esperando. Naelson, estou te esperando. Joel,
Eu estou preparando o teu lugar. Ormi, estou preparando o teu lugar aqui. Jussi, se você faz mesa linda, se imagina que está te esperando lá no céu. Mateus, Thalia, ele está preparando o lugar de vocês. São as bodas do Cordeiro, irmão. Não fica de fora em nome de Jesus. Não fica de fora, irmão. E tenta trazer o máximo de pessoas para essa mesa em nome de Jesus. Não pare de falar, irmão. Não pare de compartilhar o pão. Continua. Fala desse amor, fala desse projeto de Deus, que é o Evangelho, que deu certo. Fala de Jesus, irmão. Fala do pão, fala do vinho, fala da ceia. Vem semana que vem, mas vem com o espírito de ceia, irmão. Vem ceiar conosco. Vem partir o pão conosco. Esse que vem nos constrangendo com o olhar. Glória a Deus. Escute esse louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A partir do pão, irmão. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Amém? Irmãos, quero convidar todos os homens aqui na frente, em nome de Jesus. Todos os homens, venham depressa que nós estamos com o tempo corrido. Todos os homens, se puder ficar um pouco mais próximos, eu queria chamar o apóstolo para fazer uma oração de paternidade, confirmando o que a apóstola ministrou. Nós precisamos ser ministrados em paternidade, em sacerdócio, em nome de Jesus. E Deus está me mostrando algo, apóstolo, que você precisa colocar o talit. Irmão, não fica assustado com isso, tá? É direcionamento de Deus. Não é o talit que tem poder. É o que nós vamos fazer agora. Nós estamos fazendo isso para você se lembrar disso. Amém? Receba essa oração em nome de Jesus. Eu vou aí receber também. E o apóstolo vai ministrar sobre as nossas vidas sacerdócio, paternidade e masculinidade. E as irmãs estejam em nome de Jesus intercedendo. Estejam intercedendo, irmãs. Faz a tua melhor oração aí. Levanta a tua mão, intercede se você tiver algum parente, algum conhecido, algum marido, filho, parente, conhecido. Interceda em nome de Jesus. Nilson, venha. Emerson, venha. Léo, venha. Em nome de Jesus. Se tiver alguém na portaria de homem, pode trazer também. Nilton, também. Em nome de Jesus. Mateuzinho, as irmãs cuidam, irmão. Fica tranquilo. Amém? Apóstolo, fica à vontade. Glória a Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus, por estes homens. Todos estão aqui, têm uma história, Senhor, uma história de vida. Uns tiveram pais presentes, uns tiveram pais amorosos, pais que ensinaram, pais que investiram tempo, Senhor Deus, para ensinar. Outros, Senhor, nem tanto. Outros talvez não conheceram seus pais. Outros tiveram pais separados. Meu Deus, e isso faz um rombo, Senhor, na nossa identidade. Isso, Senhor Deus, causou feridas em homens. As mais diversas feridas na alma, na mente, Senhor Deus. A verdade é que faltou alguma coisa, Senhor. Faltou alguma coisa na nossa vida. E ainda que tenhamos tido pais presentes e que fizeram o melhor, não fizeram tudo, Senhor. Então nesta noite, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor trabalhe isso no nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, nos prepare para ser para nossos filhos aquilo que o Senhor quer que a gente seja, meu Deus. O Senhor está nos dando a chance. E talvez tenha alguns aqui, Senhor, que não tem filhos pequenos mais. E nem tem filhos em casa mais. Mas eles têm, Senhor Deus, outros homens na igreja. Homens jovens. Homens que eles podem exercer paternidade. Homens que estão por aí patinando. Que estão por aí, Senhor, fazendo negócio errado, que estão por aí tratando um casamento de qualquer jeito, que estão aí, Senhor, fazendo tudo errado porque falta uma paternidade. E que cada um aqui, Senhor, seja usado a partir de agora para uma paternidade para as próximas gerações, filhos, netos, bisnetos. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos homens que não fica por aí contando piadinha sem graça, que não fica por aí perdendo tempo, Senhor, que não fica por aí na vida, Senhor Deus, como aquele filho que não teve pai, que não tem destino. Senhor, como um líder espiritual nesta noite, meu Deus, eu quero declarar um destino profético para cada homem que está aqui, Senhor, um destino espiritual, um destino de bênção, um destino de abençoador, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que algo no reino espiritual está acontecendo na vida desses homens. Eles serão diferentes por causa da unção. Tira o véu, Senhor, dos olhos. Tira a névoa dos olhos. Tira a indiferença, Senhor, que talvez é por falta de pai. Tira, Senhor Deus, tudo que não presta, tudo que é lixo, tudo que não vem do Senhor, vícios. Tira, Senhor, a preguiça. Tira, Senhor Deus, o egoísmo. Leva-nos à tua mesa, Senhor, e nos faz pessoas que servem, e servem, e servem, e servem ao seu próximo, Senhor Deus. Queremos ser cristãos. Queremos ser a tua imagem e semelhança como homens, Senhor. Por isso eu abençoo cada um nesta noite, para que seja melhor, para que seja maior, para que seja abençoador. Prepara a nossa mente, Senhor, tira a trava da mente. Que sejamos maridos, Senhor, de honra, pais de honra, cristãos de honra. Que sejamos a luz e o sal. Que cresçamos, Senhor, nas tuas leis e nos teus princípios. Meu Deus, o vizinho não virá fazer o que a gente tem que fazer dentro de casa. O parente não vai lá dentro da nossa casa fazer o que nós temos que fazer. O Senhor não vai descer para ir fazer no nosso lugar o que nós temos que fazer. Nos dá essa percepção, Senhor, que somos nós. O Senhor nos deu um lar, deu um casamento, uma família. Somos nós que temos que ir à frente, Senhor, com a tua ajuda. E eu ministro essa bênção da paternidade em nome de Jesus. E todos que recebem digam amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar.
Quantos foram abençoados por essa palavra, se sentem abençoados? Obrigado ao pastor Marcel por se deixar ser boca de Deus, se deixar ser usado nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos dizer aos nossos convidados que tem um café lá atrás para todos tomarem. Não vai embora sem ir lá atrás tomar um café. Gostaria de perguntar, alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e gostaria de receber nesta noite, dê um sinal com a sua mão. Talvez você veio nesse propósito de receber Jesus como seu Salvador. Alguém que gostaria de fazer isso? Alguém nessa noite que gostaria de fazer isso? Alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nesta noite? Se reconciliar? Deu um passeiozinho, você quer renovar a sua aliança? Todos estão em dia com o Senhor? Amém. Glória a Deus por isso. Pai, leva o teu povo de volta aos lares, Senhor. Livra do perigo, do acidente, da bala perdida, da mão assassina, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo seja com cada um desses filhos e filhas de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Confraterniza com seu irmão. Fique à vontade na casa do Pai.